Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo em contradição, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Veja bem, se eu te afirmar que não haverá um julgamento, conforme foi descrito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, isto iria te agradar ou te aborrecer? Por que eu faço essa pergunta? Simples, porque aos olhos dos cristãos parece que o correto deve haver um julgamento, para punir os pecadores, os lançando no inferno de tormento sem fim. Isto na visão carnal do ser humano. Por que eu afirmo isto? Veja, o que Jesus afirma através de uma parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 15. Disse Jesus: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Agora, se Deus deseja salvar a todos, inclusive os pecadores, se isso te aborrece, é porque você é mau. Porque Deus é bom. Aí você vai dizer, Darley, espera aí, mas o livro de Apocalipse está para se cumprir. Deus haverá de vir julgar tanto os vivos quanto os mortos. Quem te disse isso? Com quem você aprendeu? Com um sistema religioso? Então deixe-me te iluminar os olhos para compreender este mistério. Sim, através da mentalidade do espírito, não da carne. Veja, exatamente o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, aonde o apóstolo João fez a seguinte afirmação: E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Conjugue o verbo. Sai dela está se referindo ao mundo ou a uma cidade? Por certo que há uma cidade. Então, se estivéssemos falando do mundo, você teria que pegar um foguete para sair fora da Terra, para ir morar em Marte ou talvez no mundo da Lua, porque diz: sai dela, povo meu. Não é para sair do mundo, mas era para os habitantes de Jerusalém sair daquela cidade, porque Deus estaria trazendo julgamento sobre aquela cidade no ano 70. E ele trouxe quando o Império Romano invadiu Jerusalém. Sim, o imperador Tito destruiu Jerusalém, trouxe juízo sobre elas. Nada tem a ver com o juízo do mundo inteiro. Preste atenção, vou repetir. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Ainda que o Apocalipse estivesse para se cumprir nesta geração, haveria de acontecer somente sobre a cidade de Jerusalém. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, meu querido amigo. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a chegar um pouco mais próximo da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 10. Estarão de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, sim, as cidades vizinhas de Jerusalém, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Está vendo que não estamos falando do julgamento para o mundo inteiro, mas de Jerusalém? Aquela forte cidade, pois em uma única hora veio o juízo sobre ela. Sim, o juízo veio sobre Jerusalém no ano 70. Porque foi exatamente no ano 70 que Deus cumpriu, sim, exatamente o que havia determinado pelos santos profetas, através das profecias, que no tempo do fim haveria juízo sobre Jerusalém, não sobre o mundo inteiro. Porque quem matava os profetas era Jerusalém, e não as pessoas do mundo. Não o Brasil, não a Ásia, não a África. Sim, não eu ou você. Nenhum de nós estávamos, naquela geração, matando qualquer um dos profetas. Disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Porque nós haveríamos de ser julgados por algo que Jerusalém fez há 2000 anos atrás. Você consegue compreender esta verdade? Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 20.
Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa contra ela. Sim, Deus havia julgado exatamente a causa dos profetas contra Jerusalém, que estava matando os profetas. Nada tem a ver com a nossa geração, nem mesmo com a geração atual de Jerusalém, porque não tem um habitante de Jerusalém que está matando profeta algum nesta geração. Tudo isso se cumpriu no ano 70, repito, quando Deus trouxe juízo, trazendo, sim, o Império Romano para atacar Jerusalém. Também no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 24, diz: E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos. Sim, em Jerusalém se achou o sangue dos profetas e dos santos. Nada tem a ver com o mundo inteiro, senão com o juízo que Deus haveria de trazer sobre Jerusalém. Também no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 2 diz: Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, preste atenção, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem estava corrompendo o mundo inteiro? Sim, era Jerusalém, Israel, transformando a verdade de Deus em mentira. Sim, se prostituindo a verdade espiritual de Cristo, transformando na mentira da carne. O julgamento veio sobre Jerusalém, pois é Jerusalém que estava corrompendo a terra. Você acha que eu estou equivocado? Que Jerusalém não era a prostituta que havia matado todos os profetas? Então veja por você mesmo o que Jesus afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 29 ao 37. Preste atenção nas palavras do Filho de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Está vendo? A prostituta que havia matado os profetas, sim, esta Babilônia, se trata de Jerusalém. Pois é Jesus que está fazendo essa afirmação e ele acrescenta: Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Sim, isso tudo estava acontecendo em Jerusalém. E os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que o matastes entre o santuário e o altar. Sim, Jerusalém matou todos os profetas. E disse Jesus para que recaísse sobre ele, sim, sobre aquela nação, o sangue de todos os profetas. E Jesus acrescenta: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, sobre a geração de Jesus, sobre a geração dos apóstolos. Tudo haveria de se cumprir o castigo divino sobre aquela geração, não sobre a nossa, meu querido amigo. Veja, Jesus ele conclui: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. O castigo era para Babilônia, a mãe das meretrizes, que se achava embriagada com o sangue dos profetas. Sobre ela Deus julgou, sim, a causa dos profetas e demandou o sangue exatamente da mão dos habitantes de Jerusalém no ano 70. O tempo do fim se cumpriu na geração dos apóstolos. É exatamente por isto que Jesus se levantou, para dar cumprimento às profecias do tempo do fim. E ele disse: está consumado, e inclinou a cabeça. Tudo estava consumado porque o castigo sobre Jerusalém já estava às portas. Tudo estava se cumprindo exatamente conforme os profetas haviam determinado acerca do tempo do fim, pois o próprio profeta Daniel afirmou que o tempo do fim se levantaria quando o Messias se levantasse para defender o seu povo. Jesus, preste atenção, não veio trazer paz e sim espada, disse ele. Sim, ele trouxe a espada dos romanos até Jerusalém, para que Deus pudesse
vingar o sangue dos profetas, levantou o Império Romano para castigar aquela geração que estava matando todos os profetas. Nós, o que temos a ver com isto? Nada, absolutamente nada. Nem mesmo o Israel dos dias de hoje tem algo a ver com o que aconteceu no passado. Deus demandou o sangue exatamente daqueles que estavam cometendo um crime contra a humanidade. Sim, perseguindo os filhos de Deus, assassinando a todos. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Agora, se você não acha justo que o julgamento veio apenas sobre Israel, não é exatamente porque Deus é mau, mas é porque o seu coração é mau. É você que quer ver o pecador sendo torturado por toda a eternidade no inferno sem fim. Deus nunca afirmou isto. Inferno significa sepultura em aramaico. Sepultura, lugar dos mortos. O pó volta ao pó como era. O espírito volta a Deus que o deu. É por sua conta. Sim, talvez você ache injusto da parte de Deus que alguém te cometeu algum mal contra você, então esta pessoa deve ser punida. Mas Deus não veio julgar absolutamente a nossa causa. Deus veio trazer justiça sobre o assassinato dos profetas, não sobre o assassinato de seres humanos, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, os que foram gerados por Deus se tornaram filhos de Deus. Por isso disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. Não haverá julgamento por parte de Deus. Talvez a sua posição seja a mesma de Abacuque. Conforme consta no capítulo 3, versículo 2, disse Abacuque: Senhor, ouvi falar da tua fama, disse o profeta Abacuque. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Sim, talvez você queira que Deus traga juízo de novo sobre os pecadores, mas isto é por sua conta. Deus não veio destruir os pecadores, mas para salvá-los. Tudo o que aconteceu sobre a nação de Israel aconteceu como juízo, porque havia sido profetizado pelos profetas, mas Jesus já cumpriu todas as profecias acerca do assassinato dos profetas. Não há mais nada a ser cumprido porque o preço já foi pago, demandado daquela geração, para ser mais específico, da cidade de Jerusalém. Não há preço a ser pago novamente. Ou você tem visto alguém matando algum profeta? Você tem visto alguém matando algum filho de Deus nessa geração? Não. Simplesmente porque o sistema religioso nem permite que uma pessoa chegue sequer próximo da verdade para poder nascer de novo. Disse Jesus, necessário vos é nascer de novo, ser gerado por Deus. Ninguém, sim, ninguém está nascendo do Espírito. Mas todo mundo quer ir morar no céu. Só gostaria de entender isto. Se carne e sangue não pode entrar no reino dos céus, como exatamente você vai fazer para entrar no reino dos céus? Se primeiro é o natural, depois o espiritual. Sim, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce de novo se torna um espírito. Se você ainda não foi gerado por Deus, como você pretende entrar no reino dos céus? O seu destino será retornar ao pó da terra. Pense e reflita sobre o assunto. E até o próximo vídeo, meus queridos amigos.